Fala galera, beleza? Pessoal, tô gravando esse vídeo para conversar um pouquinho mais sobre a questão dos óbitos por coronavírus. E aí, essa polêmica? Será se há um exagero nos números? Será que está faltando óbitos, né? Qual que é? A gente vê que tá tendo muita discussão sobre isso, né, em redes sociais, uma desconfiança muito grande de números oficiais. Eu vim aqui trazer um pouquinho de uma vertente da geografia que se chama demografia, para a gente poder analisar esses números e ter uma noção, tá bom? É claro, né? A gente pode fazer uma reflexão, tranquilo? Mas já é uma linha que dá uma certa segurança para nós. Na demografia, a gente analisa também o comportamento do crescimento da população, dos locais. E para isso, a gente analisa a taxa de natalidade e taxa de mortalidade, beleza? Fica com ela aí, taxa de mortalidade. E é justamente a mortalidade que eu quero trazer aqui alguns números para que a gente possa refletir, tá bom? Peguei números de mortalidade do mês de abril de 3 cidades que é foco aí da ação da Covid-19, comparando o total de óbitos em 2019 e o total de óbitos em 2020, beleza? Ou seja, 2019 a gente não tinha uma pandemia, né, no Brasil. Em 2020, em abril, a gente já tinha uma pandemia, né? Vamos lá. Começamos pela cidade de São Paulo. Vamos lá, as 3. São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus, que é muito evidente a ação do vírus por lá. Cidade de São Paulo, pessoal. Ano passado, a cidade de São Paulo registrou, olha aí na telinha, 6.940 óbitos no mês de abril. E no abril desse ano, ela registrou 9.323 óbitos, tá? Isso é anormal, beleza? A gente não vê nenhum outro mês do ano passado, a cidade de São Paulo, registrando em cartórios essa quantidade de óbitos como registrou no mês de abril. Tô falando de óbitos absoluto, tá? Comparando, a gente teve um saldo de óbitos desse ano, no mês de abril desse ano, de mais de 2.300 óbitos, né? Mais de 2.300 óbitos de saldo. E olha só, uma informação importante. No mês de abril, o estado inteiro de São Paulo, vejamos que a gente viu o número do município, que é a capital, claro, que tem maior número de casos, mas o estado inteiro de São Paulo registrou mortes por Covid-19 em abril, 2.239. Ou seja, o saldo nosso comparativo foi maior do que o registro do estado. Vamos para a segunda cidade, cidade do Rio de Janeiro. Ano passado, em abril, ela registrou 5.277 óbitos, tá? Esse ano, ela registrou 6.934 mortes. Vejamos, mais de 1.500 mortes a mais, tá? Uma boa diferença. E volto a repetir, também no ano passado não teve nenhum outro mês que chegou perto desse número na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Só uma questão aqui pra gente analisar, o estado do Rio de Janeiro, ele registrou 718 óbitos por Covid, tá? Vejamos que eu falo o número de óbitos absoluto e falo o número de óbitos no estado registrado por Covid. Um número a gente colhe no portal Transparência de Registro Civil, que é onde todos os cartórios do Brasil, eles lançam os dados nessa plataforma, tá? Então são números de confiança. E o número de óbitos por Covid é pelo Ministério da Saúde. Esses dados eu colhi no Ministério da Saúde, posso até deixar o link aí para vocês darem uma analisada. Vamos ao na terceira cidade que eu fiz essa análise, que ela seja mais impactante, tá? Que é Manaus. Manaus, ano passado, ela registrou 1.026 óbitos em abril. E esse ano, ela registrou 2.656 óbitos no abril desse ano. Ou seja, galera, o número de óbitos registrado só em Manaus, comparativo, foi mais do que o dobro. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa mesmo. E o estado inteiro do Amazonas, ele registrou 425 óbitos por Covid-19, segundo o Ministério da Saúde, em abril. Então a gente percebe que há uma distância muito grande, pelo menos quando a gente olha Amazonas, né? A distância é muito gritante. Outros estados a gente vê essa distância também, mas no estado do Amazonas a gente vê, olhando o número de óbitos de Manaus, que é uma distância muito grande do saldo de óbitos que teve esse ano Manaus, no abril desse ano Manaus, com o número total de Covid registrado em abril, tá?
no estado inteiro do Amazonas, tá bom? Pessoal, então quando a gente olha para esses números, a gente percebe que a gente tem mais razão de desconfiar de uma subnotificação, ou seja, pessoas que estão morrendo e não estão sendo registradas por Covid, sendo que pode ser sim Covid, do que um exagero do número, né? Olhando as principais cidades, a gente percebe que não há um exagero, tá? O número registrado de óbitos por Covid, quando a gente analisa o mês de abril, a gente tira a amostra o mês de abril, beleza? Galera, um abraço aí e vocês podem ir pesquisando, tá? No portal Transparência e Registro Civil e no Ministério da Saúde, fazendo esse jogo aí. Abraço, tchau!